Chico Xavier, uma vida dedicada ao amor. Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, é um dos maiores nomes da história do Brasil e do mundo quando se trata de espiritualidade e humanitarismo. Sua vida, marcada pela simplicidade, pela devoção ao próximo e pela prática da caridade, é um exemplo atemporal de altruísmo e amor. Sua contribuição à doutrina espírita e à humanidade transcende barreiras religiosas, culturais e sociais, tornando-o uma figura respeitada e admirada por pessoas de diferentes crenças. Chico Xavier nasceu no dia 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo, uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Desde os primeiros anos de vida, enfrentou uma série de adversidades que moldaram seu caráter e prepararam o caminho para sua missão espiritual. Órfão de mãe aos 5 anos, viveu uma infância repleta de dificuldades e desafios, mas também de descobertas espirituais que marcariam profundamente sua trajetória. Infância marcada pela dor e pela RSILINCIA. Filho de João Cândido Xavier e Maria João de Deus, Chico nasceu em uma família humilde. A morte prematura de sua mãe deixou um vazio imenso em sua vida. Ele foi separado dos irmãos e enviado para viver com uma madrinha severa, que o tratava com rigidez e, muitas vezes, violência. Chico relatava que, nessa época, sofria punições físicas e psicológicas, mas nunca perdeu a fé. Desde criança, Chico começou a manifestar habilidades mediúnicas. Ele dizia ouvir vozes, sentir presenças espirituais e ter visões. Essas experiências, embora assustadoras para quem convivia com ele, começaram a se tornar sua principal fonte de consolo. Ele relatava que sua mãe desencarnada o visitava frequentemente, trazendo orientações e conforto em momentos de sofrimento. Seu contato com o mundo espiritual foi, muitas vezes, motivo de incompreensão e preconceito. Aos olhos da sociedade de sua época, Chico era visto como uma criança estranha, o que o isolou socialmente em vários momentos. Contudo, ele sempre acreditou que havia um propósito maior por trás de suas experiências. O encontro com o ESPIRITISMO. Foi na adolescência que Chico Xavier teve seu primeiro contato formal com o Espiritismo, doutrina que seria o norte de toda a sua vida. Aos 17 anos, começou a frequentar reuniões mediúnicas e a estudar as obras de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Essa imersão na doutrina lhe proporcionou uma compreensão mais profunda sobre suas capacidades mediúnicas e sobre o papel que deveria desempenhar na disseminação do conhecimento espiritual. Em 1927, Chico psicografou sua primeira mensagem espiritual. A partir daí, iniciou uma jornada de trabalho mediúnico intenso, dedicando-se a escrever livros e a transmitir mensagens de consolo, esperança e orientação espiritual. Ele nunca cobrou nada por suas psicografias, reforçando seu compromisso com os princípios de caridade e altruísmo. Uma produção literária impressionante. A produção literária de Chico Xavier é um dos maiores legados deixados por ele. Ao longo de sua vida, psicografou mais de 450 livros, muitos dos quais se tornaram verdadeiros clássicos da literatura espiritualista. Entre os temas abordados em suas obras estão a vida após a morte, a reencarnação, a lei de causa e efeito, e a importância do amor e da caridade como caminhos para a evolução espiritual. Uma de suas obras mais famosas é Nosso Lar, ditada pelo espírito André Luiz, publicada em 1944. O livro descreve a vida no plano espiritual, apresentando uma visão detalhada e esperançosa do que acontece após a morte. Esse livro, juntamente com outros da série André Luiz, conquistou milhões de leitores e foi adaptado para o cinema, reforçando ainda mais o alcance da mensagem de Chico. Além de André Luiz, Chico psicografou mensagens atribuídas a diversos espíritos, incluindo poetas e escritores renomados que já haviam desencarnado, como Augusto dos Anjos e Humberto de Campos. Suas obras eram marcadas por estilos literários distintos, frequentemente compatíveis com os autores que as assinavam, o que despertava admiração e curiosidade, até mesmo entre céticos. A vida de humildade. CARIDADE. Apesar de sua notoriedade, Chico Xavier viveu de forma extremamente simples.
Ele acreditava que sua missão era servir ao próximo, e não buscar fama ou fortuna. Morava em casas modestas e mantinha um estilo de vida austero, dedicando todo o dinheiro arrecadado com a venda de seus livros para obras de caridade. Sua rotina diária era voltada para ajudar os necessitados. Ele passava horas psicografando cartas de entes queridos desencarnados, atendendo pessoas em busca de consolo ou aconselhamento, e organizando campanhas de arrecadação de alimentos, roupas e medicamentos para os mais pobres. Em Uberaba, cidade para onde se mudou na década de 1950, Chico se tornou uma figura central da comunidade. Sua casa e o centro espírita que frequentava eram constantemente visitados por pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo. As cartas psicografadas, um legado de Amor entre os muitos aspectos de sua mediunidade. As cartas psicografadas por Chico Xavier talvez sejam o mais conhecido e impactante. Essas mensagens, atribuídas a espíritos desencarnados, eram destinadas a seus entes queridos e continham detalhes tão específicos que, muitas vezes, convenciam até os mais céticos sobre sua autenticidade. As cartas trouxeram conforto a milhares de famílias, ajudando-as a lidar com o luto e acreditar na continuidade da vida após a morte. Em alguns casos, essas mensagens tiveram repercussão judicial, sendo aceitas como provas em processos e contribuindo para a resolução de conflitos. Reconhecimento MUNDIAL. Chico Xavier foi amplamente reconhecido por sua obra e por seu impacto na sociedade. Ele recebeu inúmeras homenagens, prêmios e títulos ao longo de sua vida, incluindo a indicação ao Prêmio Nobel da Paz em 1981. Sua figura transcendeu barreiras religiosas, sendo admirado por pessoas de diferentes crenças e culturas. Mesmo assim, Chico nunca buscou protagonismo. Ele se via como um simples servo de Deus e dizia que seu único objetivo era cumprir sua missão espiritual. Os últimos anos e sua partida. Chico Xavier desencarnou em 30 de junho de 2002, aos 92 anos. Curiosamente, sua morte ocorreu no mesmo dia em que o Brasil celebrava a conquista da Copa do Mundo de Futebol, fato que ele havia desejado, pois acreditava que sua partida deveria acontecer em um momento de alegria coletiva para minimizar a tristeza. Um legado eterno. O legado de Chico Xavier é vasto e profundo. Sua vida foi um exemplo de fé, humildade e amor ao próximo, inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua obra literária continua a iluminar aqueles que buscam respostas sobre a vida, a morte e a espiritualidade. Mais do que um médium, Chico Xavier foi um verdadeiro apóstolo do amor, deixando um impacto eterno na sociedade e no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecer sua história. Sua mensagem permanece viva, lembrando-nos de que o amor e a caridade são os caminhos mais nobres para a evolução da humanidade.